Olá, eu sou Patrícia Ferreira e esse é o Smarne em Sintonia, o podcast da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Esta segunda edição é dedicada ao Agosto Lilás, um tema de extrema importância e relevância que trata sobre a violência doméstica e familiar. E para conversar sobre esse assunto, o convidado de hoje é o juiz Fábio Ataíde, coordenador da violência doméstica e familiar aqui no estado. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao videocast da Escola da Magistratura. Obrigado, é uma satisfação estar aqui participando desse videocast da Escola da Magistratura e fico muito feliz em poder estar justamente no Agosto Lilás, que é o mês da conscientização da violência doméstica. Existe uma lei, né, nacional para que a gente divulgue as nossas ações. O mês da consciência não quer dizer que isso é o mês da ação. As ações são contínuas, mas em agosto a gente para divulgar essas ações e as nossas, vamos dizer, preocupações a respeito de para onde anda o enfrentamento da violência. E este ano a Lei Maria da Penha está completando 17 anos, não é isso, de existência, e já é um grande avanço. Mas antes do senhor falar aí sobre os avanços, em que é que precisa se avançar aqui no Brasil e no Estado, eu queria começar com a pergunta sobre o que é violência, o que são violências, porque quando a gente pensa em violência e fala sobre violência, já se vem a ideia de assassinato, de estupro, de agressão física, mas esse é um termo, a violência ela pode ser muito mais ampla, não é isso? Muitas vezes acho que ela pode ser também praticada de forma mais sutil, sem que se perceba ou sem que se entenda e até que tenha dificuldade de se divulgar e debater sobre esse assunto. É verdade, é um termo multidimensional, complexo, não existe uma única forma de violência, existem muitas violências, as causas são diferenciadas, elas variam, né, das mais várias formas possíveis, dependendo da região, do tempo, ela cresce, ela diminui, ela não está associada à pobreza, ela não está associada exclusivamente às questões biológicas, ela também está associada a questões estruturais de um país, ela está associada às questões culturais, né? Está associada a muitos fatores e esses fatores é o que fazem o complexo da violência, né? Essas questões que dizem respeito à violência, elas podem ser exploradas para algumas pessoas, nem são violências alguns comportamentos, né? Alguns pais acreditam que podem educar seus filhos por meio da agressão, né? É autoritarismo, né, doutor Fábio? Autoritarismo ou o emprego de violência física como seus filhos, como prática educativa e por extensão, né, essa prática educativa por meio da violência, mediada pela violência, não se estende apenas aos filhos, também se estende, no passado, com muita ênfase, se estendia aos cativos, incluindo as mulheres. E aí a gente entra numa história de uma cultura machista que nós temos, né? Então o machismo ele também é um impulsionador da prática dessa violência? Certamente. Existem vários estudos, né? Existem vários estudos a respeito, existem terminologias e conceitos, né? A respeito do machismo violento. E até também tem que se ter cuidado para que não, vamos dizer, crie-se um determinismo no sentido de que todo macho é violento. O machismo pode ser também é praticado pela própria mulher, não é isso? Também o machismo é, vamos dizer, uma forma de pensar ou uma crença em que se acredita que os corpos, as pessoas do sexo masculino são superiores. E aí ele se combina com o sexismo, que também é uma forma de pensar, uma crença de que os corpos, ou as mulheres, ou os corpos do sexo feminino são inferiores. Então, você acredita que os homens são superiores e acredita que as mulheres são inferiores, a combinação disso, mais uma cultura machista, hierárquica, dominação, de exploração, né? O machismo, ele, é uma coisa que eu insisto bem, o machismo não afeta só as mulheres. A principal vítima do machismo são os machos. Também, né? É o seu familiar inteiro, né? A família inteira. São os machos. Então, a gente tende a falar, e hoje mesmo eu estava na audiência e falando isso com a promotora de justiça, a gente estava dialogando bem.
Uma teoria feminista, basicamente, ou as teorias feministas, basicamente são teorias sobre o macho. E a gente não pode defender, vamos dizer, teorias feministas sem a voz do macho. Sem a voz do macho. O macho também tem voz, ou deve ter lugar de fala nessas reflexões da violência. Então, embora, é importante compreender isso, embora as teorias feministas sejam teorias vitimocêntricas, que dão fala, lugar de fala às mulheres, mas elas são teorias vitimocêntricas, mas que o foco delas se direcionam, elas se direcionam aos homens autores de agressão. Das muitas formas de agressão, não somente agressões físicas, agressões psicológicas, agressões morais, agressões sexuais, agressões patrimoniais, todas as formas de agressão. No ano passado, segundo o anuário, publicado recentemente em 2023, o Anuário de Segurança Pública, todas essas formas de agressões contra a mulher que são monitoradas, elas cresceram em relação ao ano de 2021. É natural. Fala desse ano de 2023. O anuário de 2023 é referente aos dados de 2022 que cresceram em relação a 2021. E é natural que cresça, porque existe o chamado crescimento vegetativo, a própria população se desenvolve, cresce, aumenta, enfim. E existem percentuais, vamos dizer, normais de crescimento, embora, se tratando de violência, a gente deveria lutar porque não existisse nem esse crescimento vegetativo. Mas, em alguns casos, as taxas de crescimento elas são elevadas. E são elevadas, por exemplo, no anuário, as taxas de crescimento de violências de assédio sexual, importunação sexual contra as mulheres em 2028 foram elevadíssimas, bem acima do que seria normal para uma expectativa aceitável de crescimento. E aí a gente pode, acho que até dividir em alguns pontos aí. O senhor fala, e a gente viu muitas notícias, né, que envolvem exatamente essa questão sobre... A gente tem leis, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei do Feminicídio, as medidas protetivas, mas esse número, como o senhor bem falou, vem crescendo. As leis ainda são insuficientes. Qual é o caminho? O que é que está causando esse crescente número além do crescimento vegetativo? É verdade. Isso é uma preocupação, né? Existe... Ana Portela é uma pesquisadora nordestina de Pernambuco, escreveu uma tese, né, sobre essas questões da violência, né? E a tese dela foi considerada a melhor tese, eleita a melhor tese 2016 para a América Latina, né? E era justamente sobre o feminicídio essa tese. E ela levanta esta pergunta: se fez tanto, se tem feito, né, tantas ações, o Estado tem desenvolvido tanto suas ações de enfrentamento da violência, e por que a violência não diminui? Porque ela cresce acima do que seria aceitável. E aí, uma das hipóteses, isso não é uma hipótese, né, específica para isso, não. Né? É uma hipótese que serve para outras questões que dizem respeito à violência, que é o efeito ricochete. Né? Seria então, o efeito ricochete. Quando o Estado começa a tocar nas estruturas que, vamos dizer, que distribui os papéis sociais da mulher, e a mulher, pela teoria sexista ou machista né, a mulher tem um papel reservado de inferioridade. E quando eu começo a tocar esses papéis, né, sociais, o machismo reage. As estruturas machistas, elas reagem. Né? Então, a violência ela estaria relacionada também a uma reação machista, né, a tentativa de mudança da situação de desequilíbrio que está estabelecida estruturalmente na sociedade.
Não, essas políticas elas vêm para romper essas estruturas que garantem o desequilíbrio, né? Ou seja, as mulheres elas estão em luta desde muito tempo, né? Estão em luta desde muito tempo, em muitas fases. Né? E o Rio Grande do Norte ele foi protagonista, Patrícia. Sim. O Rio Grande do Norte foi protagonista. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo de Celina Guimarães, né? A primeira mulher a votar. Voto, não é, feminino? Então, quando a gente fala que, inclusive, foi a primeira mulher a votar graças a uma decisão judicial. Existia previsão legal. Foi um juiz que tomou alguma decisão assegurando esse direito de voto. E essa discussão, que era o direito de voto e de ser votada. Essa discussão era importante e ainda continua sendo importante, mas naquela época era muito mais importante porque a mulher, do ponto de vista científico, era equiparada aos criminosos. Ou seja, não era só um papel abaixo ali, né? Era um papel até negativo, pelo que o senhor está trazendo. Sim, 1892, Tito Livio, né? Em 1870 existe um grande movimento chamado de geração de 1870, a geração de 70. Esses autores de 1870, eles começaram a importar teorias europeias. Né? E a importação das teorias europeias traduzidas para a América Latina, especificamente para o Brasil, foi um desastre, porque as teorias europeias eram teorias raciais. Eram teorias raciais. Né? E essas teorias raciais, quando foram aplicadas aqui, que foram aplicadas para os negros, para os criminosos, elas também foram aplicadas para as mulheres. Né? E Tito Livio, em 1892, ele publica um livro dizendo justamente isso, que cientificamente estava demonstrado, ele repetindo o que se dizia também na Europa, que estava demonstrado que as mulheres tinham uma capacidade mental menor do que a dos homens, teoria machista, sexista, inferioridade das mulheres e superioridade dos homens, e que, do ponto de vista antropológico, as mulheres estavam ali na linha do que também eram os criminosos, porque naquela época se entendia que criminoso ou crime era coisa de homem também. E as mulheres não praticavam crimes, mas elas praticavam outras condutas que eram equivalentes aos crimes, que eram a prostituição, basicamente. Então, é entender que as mulheres eram inferiores... Inferioridade até intelectual, pelo que o senhor traz aí, né? Era inferioridade intelectual, mas do ponto de vista científico. Embora desde muito antes a mulher já fosse tida, vamos dizer, misticamente como inferior. Era melhor, ela foi constituída, vamos dizer, de forma... inferior, mas metafisicamente. Agora a gente está numa argumentação física, biológica, né, de que ela é inferior. Então, dizer isso, que a mulher é inferior, tinha um significado que implicava nas políticas e na incidência, né, da mulher no mundo político. Então, a discussão que tinha naquela época era uma discussão de a mulher, ela pode votar. Alguns admitiam que podia votar. E outras pessoas, outros teóricos diziam, ela pode votar, mas não pode ser votada. Alguns diziam, não, ela pode ser votada, mas não pode ser votada para senadora, por exemplo. E sempre havia um limite. Né? Ela pode ser votada, mas não pode ser votada para juiz de paz, porque também já era demais. A mulher não é de fazer paz. Ela é emocional, etc, etc. Então, era essa discussão, enquanto você define uma teoria machista, que ela está em voga ainda hoje. Essa discussão, entender que a mulher é inferior ou que o homem é superior, ela tem implicações práticas no dia a dia. Hoje não tem mais implicações práticas, por exemplo, para votar ou ser votada. Mas em que estão acontecendo essas mesmas implicações? Até na ascensão, na vida política, na vida pública, em cargos, né? Nós vemos isso. A representatividade feminina, ela ainda está aquém da representatividade masculina. É o mesmo problema. É o mesmo problema. E concordo com você, é o mesmo problema. A questão de representatividade é muito baixa. Então, será que nós não estamos ainda sob uma crença, né, sexista, né, de que as mulheres são inferiores ou são... Isso
isso, não é? Veja, isso eu acho mais interessante aqui. É um argumento, é uma crença ou um mito de que as mulheres são responsáveis pela harmonia do lar. Tudo é dessa época também, né? Tudo da época a primeira fase do movimento feminista é a fase do voto. E que foi muito intensa no Brasil. E o Rio Grande do Norte foi pioneiro em dar uma resposta. Mas o Rio Grande do Norte foi pioneiro bem antes disso, em fazer a abolição dos escravos. Mossoró foi a 14ª cidade do Brasil a fazer a abolição, né, dos escravos. Isso não foi pouca coisa, não, mas não estou falando em uma cidade, muitas cidades que aboliram, basicamente no Ceará, antes de Mossoró, eram cidades que sequer tinham escravos. Eram cidades pequenas. Em Mossoró nós tínhamos escravos. E Sim. não era uma cidade para a época considerada de pequeno porte. Então, mas o que eu quero, voltando à questão das mulheres, é justamente isso, entender essa implicação e porque essas mulheres ainda hoje, elas são, do mesmo jeito que se fazia no século XIX, dito que as mulheres têm a função de garantir a harmonia do lar. Mas, normalmente quem diz isso são os machos, ou são os homens, ou são os machistas, que dizem que a função da mulher é a garantia da harmonia do lar. Uma construção antiga dessa questão de força, né? De cuidados de casa, de... Mas aí eu me pergunto, mas isso é até equivocado, porque quem deveria garantir a harmonia deveria ser os homens, não as mulheres, porque são os homens os assassinos das mulheres. Em sua maioria, dentro de cada, a cada 10 mulheres assassinadas, 10 a cada 10, 7 são assassinadas em casa. Ou seja... E a maioria dos assassinatos são pessoas conhecidas. Praticados ou pelo marido ou por, né? Em boa parte, por companheiros, ex-companheiros, marido. Enfim, quem é responsável pela harmonia? São as vítimas ou são os autores das agressões? Sim. Eu acho que são os autores da agressão. Mas são os homens que atribuem às mulheres essa responsabilidade de harmonia. E são eles que assassinam as mulheres? Quem é que desagrega o lar? Pois é. E aí esse contexto aí, ele pode trazer várias outras práticas, outras que eu queria que o senhor colocasse aqui. A educação, talvez a educação mesmo, isso também pode estar aliado à questão da bebida, de drogas, de álcool. O que mais? Quais fatores a gente pode destacar aqui? É um fator importante a questão da dependência química. É um relato, né, que é constante. Então, como eu estava falando aqui desses fatores que são bem complexos, eles variam muito, né? E quando eu estou falando de mulher, a gente tem que falar de mulheres, porque também temos as mulheres transgêneros, também devem ser consideradas nesses aspectos, e nesse caso elas não são assassinadas em casa. Aí elas são assassinadas na rua. E nem sempre pelos seus companheiros. Aí é uma outra realidade. Aí já é uma outra realidade, são outras mulheres, e normalmente são mulheres negras ou pardas. Em dados recentes saiu que o maior número de mulheres vítimas são de baixa renda e negras. Esse dado. Mais de 60% das mulheres assassinadas, elas são negras. Então isso é um dado importante. Sim. Isso é um dado importante para orientar as políticas, né? Nós chamamos de políticas de interseccionalidades, que não são apenas políticas que discutam a questão do gênero, mas também que discutam a questão da raça. Da raça. Sim. E aí, como eu estava falando, quais são as razões ou quais são esses fatores que determinam? Então, por exemplo, eu falei a tese Ana Paula Portela, que diz respeito às próprias políticas, né, que vão mexer nesse vespeiro que é a situação de desequilíbrio. Elas estimulam reações públicas de violência contra as mulheres. Mas isso é um dos fatores. Outro fator importante, nós não podemos deixar de mencionar o crescimento da violência nos últimos anos. Vocês estão falando tanto de violência desde 2006, que a violência entrou na emergência das políticas públicas do Estado. E por que a gente não conseguiu diminuir? Ou avançamos muito, mas não foi o suficiente? Bem,
temos que considerar que nos últimos governos nós tivemos um decréscimo nos financiamentos ou no investimento das políticas públicas de enfrentamento da mulher. Nós existe essa questão política e tivemos a pandemia também. E associada a isso a pandemia, exatamente. E associada a isso a pandemia. Própria uma política de desligamento ou de crítica das questões que dizem respeito ao gênero de forma equivocada, que isso está matando as mulheres, né? Inclusive com o suporte de políticas e de pessoas que também são críticas dessas questões que dizem respeito a tudo que se fala de gênero, é algo que é proibido de ser dito. Então, esse desligamento das políticas de gênero, políticas que dão um olhar especial para a mulher e agregando isso, políticas de interseccionalidade que olham para a mulher negra, etc. Mas a pandemia, que já foi um desligamento natural dessas políticas, né? E aí, em todos os aspectos, o próprio judiciário também desligou. Forçosamente teve que, né? Então, você desliga políticas, né? Cria situações de desequilíbrio maior do que normal de uma época e questões econômicas, né? Então... Questões em que a vítima ficava com o agressor dentro do mesmo espaço, sem ter para onde ir, aumentou essas tensões, né? E a questão do desarmamento também. O incentivo do governo a uma política, né? O fim, vamos dizer, da política de desarmamento. Porque o Brasil, em 2004, ele criou o maior programa, e é o maior programa mundial de desarmamento. Foi um feito aquele programa. E desarmamento está associado diretamente à violência. Por quê? Bem... Como é que a gente pode fazer essa relação do desarmamento com essa violência doméstica? A relação do desarmamento com violência doméstica, primeiro, existem pesquisas, né? Existem pesquisas que dizem que se você vai matar uma pessoa mediada por um instrumento é mais fácil. A maior parte dessas agressões, elas são praticadas através de armas de fogo? A gente tem esses dados, doutor Fábio? A maior parte das agressões, elas não acontecem por armas de fogo. Agora, nos registros, e aí podemos falar nos registros aqui do Rio Grande do Norte especificamente. Sim. Das próprias mulheres, né, nos nossos levantamentos, a grande parte, quase 80%, 79% das mulheres, elas registram que foram vítimas de violência física. Sim. De violência física. E aí são informações que a gente tem a gente chama de Radar Marias, é um projeto do Tribunal de Justiça. Esse projeto do Tribunal de Justiça, ele mapeou a situação de violência. Então, toda mulher que é vítima de violência e comparece a uma delegacia, ela preenche um formulário nacional que é obrigatório, e desde 2020 esse formulário é unificado no país inteiro. Esse formulário, ele é um formulário de análise da situação da violência. É um formulário importantíssimo. Fantástico, é um projeto local, então. O formulário é nacional e é um modelo que ele segue exemplos de formulários de outros países, na política de Portugal, Espanha, etc. Mas o Rio Grande do Norte, o que é que ele fez? Ainda é um sistema interno, ele não é aberto. Em breve nós vamos abrir esse sistema. Nós pegamos todas essas situações narradas pelas próprias mulheres. Sobre as agressões, sobre a violência. Colocamos lá em tabelas todas essas informações, desde 2020 até 2023, e criamos painéis de informação a respeito de quem é o agressor, quem é a mulher, qual é a situação, como é essa mulher, o que é que essa mulher narra. Então, esses painéis ainda são para consumo interno, né? Ainda falta um pequeno número de dados para serem preenchidos, mas a gente já tem, assim, informações... Um raio-x. Um raio-x da situação, porque eu posso tirar o raio-x de várias formas. Eu posso tirar o raio-x indo nas medidas protetivas, né? Eu posso ir nas medidas protetivas e houve um aumento assustador das medidas protetivas. Isso no Brasil inteiro. A gente já está beirando 900 mil, daqui a pouco vamos chegar certamente 1 milhão de medidas protetivas ano,
Podemos tirar um raio-x indo para o 190, o número de denúncias, e dentro dos números 190 da Polícia Militar, ver quais são as denúncias, né, de violência doméstica. Também tivemos um aumento assustador das denúncias, bem significativo em 2022 em relação ao ano anterior. Podemos pegar em relação ao julgamento dos crimes mesmo, a abertura de processos para apuração. E agora o Rio Grande do Norte agregou mais um elemento, que é analisar as situações narradas por essas mulheres a respeito da violência. O que é que essas mulheres no estado do Rio Grande do Norte, elas dizem? Então, 79% afirmam que já foram vítimas de violência física. A maior parte sempre vai ser a violência física, então, a agressão física. A maior violência, a maior parte de violência é a violência psicológica. É a violência psicológica. É, que é a violência da prisão. Não é a agressão física. Não é a agressão física. E essa violência psicológica... A agressão física, ela vem, mas muito depois de uma agressão psicológica, muitas vezes de um processo de violência psicológica já instaurado, né? O processo da violência psicológica, ele prende a mulher na relação. Então, né? Na verdade, a mulher já deve vir passando por uma violência psicológica sem saber ou entender, muitas vezes, que é uma violência psicológica, para poder chegar às vias de fato de uma agressão, de uma violência física. Muitas vezes a mulher não sabe que está num processo de violência psicológica, e é interessante porque, comparando os relatos, os dados estatísticos de violência psicológica, Norte e Nordeste, Sul e Sudeste, a quantidade de notificações no Sul e Sudeste é muito maior do que no Norte e Nordeste. A explicação disso só pode ser cultural. Não é que aqui não tenha violência psicológica. Não é que aqui não tenha. Aqui talvez não tenha consciência. E eu mesmo, isso foi este ano, eu fiz uma pesquisa, compareci no presídio e fiz uma pesquisa com muitas mulheres, que foi parte de uma pesquisa que nós fazemos anualmente com as mulheres. Fiz uma pesquisa com as mulheres a respeito, e eu pessoalmente perguntava sobre a violência, aspectos da violência psicológica. Assim, elas narravam violência psicológica, mas quando eu perguntava se tinham sido, elas não diziam que não. Elas não entendiam como violência. Não entendiam como violência. Nós vamos agora para um intervalinho para o segundo episódio, para que a gente possa conversar mais sobre os tipos de violência, a violência psicológica e o aumento, os dados, esses fatores aí que envolvem os estados, fator cultural.